Estamos lendo o livro de Gênesis. Vamos começar agora o capítulo 47. Então veio José e informou a Faraó, dizendo: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos, o seu gado e tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã e estão na terra de Gósen. E tomou dentre seus irmãos 5 homens e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó a esses irmãos de José: Que ocupação é a vossa? Responderam-lhe: Nós, teus servos, somos pastores de ovelhas, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para os rebanhos de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te, permitas que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens capazes, põe-nos sobre os pastores do meu gado. Também José introduziu a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Então perguntou o Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Respondeu-lhe Jacó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. José, pois, estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, dando-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Ora, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grande, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Quando se acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos na tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: Trazei o vosso gado, e vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca dos cavalos e das ovelhas, e dos bois e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano em troca de todo o seu gado. Vindo aquele ano, vieram a José no ano seguinte e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o nosso dinheiro está todo gasto. As manadas de gado já pertencem a meu senhor, e nada resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos também semente, para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique desolada. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome lhes era grave em extremo, e a terra ficou sendo de Faraó. Quanto ao povo, José fê-lo passar as cidades, desde uma até a outra extremidade dos confins do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham rações de Faraó, e eles comiam as suas rações que Faraó lhes havia dado. Por isso, não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó.
Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que no tempo das colheitas dareis a 5ª parte a Faraó, e 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para o mantimento de vossos filhinhos. Responderam eles: Tu nos tens conservado a vida. Achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto quanto ao solo do Egito, até o dia de hoje, que a Faraó coubesse o 5º da produção. Somente a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela adquiriram propriedades, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de modo que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Quando se aproximava o tempo da morte de Israel, chamou ele a José, seu filho, e disse-lhe: Se tenho achado graça aos teus olhos, põe a mão debaixo da minha coxa, e usa para comigo de benevolência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas quando eu dormir com os meus pais, levar-me-ás do Egito, e enterrar-me-ás junto à sepultura deles. Respondeu José: Farei conforme a tua palavra. E Jacó disse: Jura-me. E ele lhe jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama.